Muito bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Passando aqui para mais um Boa Semana Central, nesse nosso friozinho característico aqui de Curitiba. Então, depois desse tempo de louvor, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, essa palavra que sempre nos ensina, uma palavra que nos dá uma direção. Daqui a pouquinho. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. Manifestado na carne, foi justificado em espírito,
Nossa meditação de hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. O Senhor Jesus, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele fez uma promessa e diz: olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai. E Jesus prometeu que enviaria aos discípulos o Espírito Santo, outro Consolador, a fim de que pudesse estar com a igreja, guiar a igreja, consolar a igreja, dar direção para a igreja nas suas dificuldades, estar com ela e consolar. E nós, nesse texto, eu quero compartilhar com você pelo menos 4 verdades que são destacadas ao Espírito Santo no capítulo 14, aqui do verso 16 e 17. Olha o que Jesus diz. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E no verso 18, então Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, voltarei para vós. 4 verdades que nós destacamos aqui. Primeiro, o Consolador, ele é semelhante a Jesus. Ele é semelhante. Olha o que diz o verso 16, diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus era aquele que consolava os discípulos. Jesus era aquele que estava com os discípulos. Há 2 palavras gregas aqui para outros: héteros, que é outro diferente, e halos, que é outro igual, da mesma substância. Essa é a tradução do texto. O Espírito de Deus, ele vem com os mesmos atributos de Jesus. A palavra grega para o Espírito Santo, que é Paracletos, significa advogado, consolador. A pessoa que traz para o lado a outra a fim de ajudá-la, a fim de protegê-la, a fim de livrá-la. É o ajudador, o defensor, ou um amigo no tribunal. É esse Consolador que Jesus promete, um outro, igual a Ele, da mesma essência dele. Assim como foi no deserto, quando o povo sai do Egito e Deus caminha com o povo, é Ele consolando e guiando o povo. Mas em segundo lugar, o Consolador é o Consolador que permanece dos discípulos, é o Consolador permanente. Ele não só permanece, mas ele é o Consolador permanente dos discípulos. Ele veio para ficar para sempre. Jesus diz: para que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo, ele jamais deixaria os discípulos, ele encorajaria, ele fortaleceria, ele iria empoderar os discípulos, daria a eles o consolo nas horas difíceis, nas horas amargas, nos momentos de dificuldade, direção nas horas confusas. Ele estaria para sempre, né? Daria poder quando eles assim o precisassem. Jesus, inclusive, diz: vocês não precisam se preocupar com o que dizer, porque naquele momento e hora o Espírito é Ele quem vai conceder e falará na boca de vocês. Esse Espírito Santo que estará para sempre, permanente, com a igreja, com o povo de Deus. Mas em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele é a fonte de toda a verdade. Olha o que diz o verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, vós o conheceis.
O mundo não pode conhecer nem receber o Espírito Santo, porque o mundo ele anda na contramão da graça de Deus. O mundo ele anda enredado pelo engano, alimentando-se de mentira, perdido nas suas ideias. O Espírito Santo é a fonte de toda a verdade. Ele é o Espírito que inspirou as Escrituras, que nos ilumina a mente para que a gente possa entender. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, para que possamos voltar e andar no caminho da verdade. Então veja, em primeiro lugar, o Espírito Santo é um outro Consolador, semelhante a Jesus, que veio para estar conosco. Ele estará e está para sempre com a igreja, para sempre comigo e para sempre com você. E Ele é a fonte de toda a verdade. E em quarto e último lugar, Ele é o Deus que habita em nós. Olha o que diz a parte final, parte B do verso 17. Porque Ele habita convosco e estará em vós. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele veio para habitar. Ele veio habitar no meio de nós. O Espírito Santo ele veio dentro dos discípulos, ao lado dos discípulos e dentro dos discípulos. É o Deus Emanuel, o Deus conosco, que está conosco, o Espírito Santo, o outro Consolador. Não apenas está também em nós, mas ele veio para habitar em nós, para fazer morada em nós, nos ajudando na caminhada. Assim como Deus ajudou o povo na caminhada quando saiu do Egito, e havia uma longa caminhada até entrarem na terra prometida. E foi o Senhor que os guiou. O Espírito Santo foi derramado e foi dado à igreja, para que possa ajudar a igreja na sua caminhada, até chegarmos à nossa pátria celestial. Ele é o Deus fiel, que está com a igreja, que está comigo e que está com você, que nos ajuda e que nos fortalece na caminhada. Que você tenha uma semana muito abençoada, muito inspirada, cheia do Santo Espírito de Deus. Que o Espírito seja o teu Consolador. Ele veio para estar com você, com a igreja, permanentemente, para sempre. Ele é o outro Consolador, Ele é aquele que habita em nós, Ele é aquele que inspira a nossa vida como Deus a planejou. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana muito abençoada, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém.